Fala, meus amigos, tudo bem? Provavelmente improvável. O Deus que chama os improváveis. A gente vai falar basicamente sobre aquele tipo de pessoa que sempre fica meio de lado, que as pessoas não acreditam tanto, fica pra trás quando tá na hora de bater timinho pra escola. Deus chama especialmente você. O texto de hoje vai estar lá em Lucas 5, 27 até o 32. É o chamado de Levi, ou Mateus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram os seus discípulos de Jesus: "Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?" Jesus lhe respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Então esse texto é muito bacana, primeiro porque ele fala o chamado de alguém. E muitas vezes a gente se pega muito nessa palavra, né? O chamado. Qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado? O seu chamado é seguir Jesus. É deixar tudo que você tem, é deixar todas as suas coisas e seguir a Jesus. E viver essa vida maravilhosa. Aqui a gente vê quem era Levi. Levi, ou Mateus, era um publicano. Publicano, na época, assim, era meio que um cara que tipo assim, coletava impostos. Só que não tinha a melhor das reputações, não tinha a melhor fama. O publicano, ele era um dos locais que arrecadava impostos dos locais para Roma. Então, tipo assim, eles eram vistos meio que como traidores do próprio povo. Muitos publicanos, pelo que a história diz, eram muito avarentos e eles também eram, tipo assim, muito gananciosos. Então provavelmente rolavam caixa dois desde aquela época. Mas Jesus nem se importou com isso, porque Jesus, a gente vê nos primeiros versículos, que chamou ele para seguir, para ser um seguidor de Jesus. Tinham dois tipos de seguidores de Jesus, a multidão e tinham os discípulos. Os dois, eles seguiam Jesus, obviamente, só que de formas diferentes. A multidão, por mais que ela tivesse muito afinco e muita vontade e muita sede de seguir Jesus, tanto é que a gente vê na primeira multiplicação de pães e peixes, quando a multidão já tá um tempão andando com Jesus, tá nem aí para alimento, não tá nem aí se vai ter comida ou não, só tá seguindo Jesus. Só que na vida, na intimidade, eles não estão com Jesus. Quem estão com Jesus são 12 discípulos. Os 12 eram literalmente 12 pessoas que não tinham nenhuma fama. 12 desconhecidos, 12 pessoas completamente aleatórias, que se você analisar, não eram aquelas pessoas que são, uau, de mais status, de mais prestígio, de mais nobreza na sociedade. Eram literalmente pescadores. Um camarada era tesoureiro, outro camarada, ele era tipo assim, um guerrilheiro, o Zelote. Então, tipo assim, meio que esse é o coração de Jesus. Ele não se importa, ele não faz investigação social, ele não olha o seu perfil para saber se quantas pessoas você tem, se você tem prestígio, se você tem nome, se você não tem. Ele não quer nem saber. E não quer nem saber também como as pessoas te chamam. A gente é cancelado à torto e à direito por ser cristão, a gente é taxado de ser certinho, de ser santinho e não sei o que. E se a gente se importasse tanto com isso, a gente não viveria de acordo com o que a gente acredita. Só que a gente vive de acordo com o que Jesus fala sobre nós. Um texto bem bacana, tá lá em Lucas 15, do versículo 4 até o versículo 6. "Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa os 99 no campo e vai atrás daquela ovelha perdida até encontrá-la? Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: 'Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida.'" Às vezes a gente tá longe, a gente tá sendo colocado de lado, a gente tá se colocando de lado muitas vezes, só que Jesus não tá nem aí. Ele vai até você independente de como você está. Seu coração tá distante, seu coração não tá. Esse é o amor de Jesus, incondicional. Mas uma coisa tão importante quanto o chamado de Levi é a resposta que Levi, ou Mateus, deu para Jesus quando ele foi chamado. Levi levantou-se,
deixou tudo e o seguiu. Não existe caminhada com Cristo sem renúncia. Uma coisa bem interessante é que, por esses camaradas serem empregados diretamente de Roma, e eles mexiam com imposto, com dinheiro, com arrecadação de receita, eles tinham muito dinheiro. E quando fala que Mateus deixou tudo, ele deixou uma posição que dava para ele muito conforto econômico, dava para ele muita segurança econômica, ele tinha muito dinheiro e tudo mais. Só que ainda assim, no mesmo momento, Jesus chamou ele e a resposta dele foi: cara, não importa o que eu tenho, não importa, nada se compara a seguir Jesus. Ele deixa tudo e segue Jesus logo de cara. Quantas vezes a gente tem dificuldade para abrir mão de algumas coisas que nos atrapalham a seguir Jesus? Aí eu fico pensando, cara, se esse é o amor de Jesus que deixa as 99 só para buscar a gente, por que às vezes a gente não deixa minimamente o nosso conforto para seguir Jesus? No versículo 29, a gente vê que depois da resposta de Levi para Jesus, a primeira coisa que ele faz é chamar toda a galera dele, todo o contexto, todo o pessoalzinho, o grupinho dele, e falar: pô, vamos ter um jantar lá em casa com Jesus. Cara, que a gente seja assim como Levi. Boa notícia a gente não guarda, boa notícia a gente anuncia. E o evangelho são as boas novas. A continuação, Jesus, ele não deixa de se posicionar. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Pois é, esse é Jesus. Ele veio te chamar. Ele veio chamar a mim, veio chamar a você. Pecadores, pessoas indignas, doentes. Não importa nenhuma circunstância. O que vai importar agora é a sua resposta a esse chamado. Você vai atender o chamado de Jesus? Cara, você tem que entender que se você aceitar esse chamado, você vai estar dizendo não para algumas coisas. Você vai estar dizendo não para a sua própria carne. Vai ser desconfortável, mas eu tenho certeza que vai ser a melhor resposta que você vai poder dar na sua vida. Jesus, ele te chama como você está, mas ele não deseja que você continue como você está. A gente vê aqui no final do versículo 32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele deseja que você mude seus caminhos. Ele deseja metanoia. Se você está andando para um lado, ele quer que você não simplesmente pare de andar, mas que você dê meia volta e ande na outra direção. Na direção de Jesus. Não demore para dar essa resposta. Jesus tem um chamado para você. E o chamado dele é um chamado de viver uma vida em intimidade com ele. Responda. Não perca tempo. Cara, deixa tudo. Por mais que renúncia seja difícil, pode ter certeza que quem busca Jesus não volta de mãos vazias. Tamo junto, cara, e dê essa resposta agora. Responda a ele. Deixa tudo. Fala: eis-me aqui, eu quero te seguir. Vamos pra cima, galera. Estamos esperando vocês.